Então, muito boa tarde. Eu começo por agradecer a presença de todos. Queria agradecer também à representação da Comissão Europeia ter aceito fazer parte desta iniciativa e de nos receber aqui neste espaço para a apresentação do estudo, o impacto económico dos fundos europeus, do professor José Tavares, do Dr. Ernesto Freitas e João Pereira dos Santos. Muito brevemente, quem vai falar do estudo e quem o vai apresentar é o José Tavares. Queria só dizer que para a Fundação este estudo vem na sequência de vários outros trabalhos que nos interessou muito promover nos últimos anos. Por um lado, na continuidade de um outro estudo do José Tavares sobre a economia local e os fatores que estão por detrás da dinâmica económica a nível local. Por outro lado, também, num sentido um pouco mais vasto, da nossa preocupação com estudar não apenas o que se passa a nível do país como um todo, ou a nível do poder central, mas ter grande atenção ao que se passa a nível dos municípios. Nós já tivemos um estudo apresentado há alguns meses, da autoria da Linda Veiga e do Francisco Veiga, sobre a limitação de mandatos a nível local, e temos agora este estudo que usa também observações a nível municipal ao longo do tempo, mas enfatizando neste caso, enfatizando neste caso o impacto económico dos fundos europeus. Nós vamos ter uma breve, cerca de 20 minutos de apresentação dos principais resultados do estudo pelo José Tavares e depois vamos ter 3 comentários. E eu, de seguida, apresentarei quem vai fazer esses comentários e dou de imediato a palavra ao José Tavares. Bem, antes de mais, queria agradecer à Fundação a oportunidade de avançar com este estudo, ao Pedro Magalhães e ao Dr. Jaime Gama. E este estudo é um estudo em conjunto com o Ernesto Freitas, que está aqui sentado na primeira fila, e com o João Pereira dos Santos, que está numa conferência no exterior e não pôde estar presente, mas é um trabalho coletivo. E estamos também integrados numa unidade da Nova, que é o Economics for Policy. Queria também agradecer a hospitalidade da Comissão Europeia. Vamos muito rapidamente dar o contexto do interesse, da valência, do valor de olhar para este tipo de questão. Eu acho que há um ênfase, sempre houve um ênfase na União Europeia, na convergência, no crescimento das regiões menos prósperas. Por um lado, porque progressivamente foram sendo acrescentados países que têm um nível de desenvolvimento médio inferior ao core inicial da União Europeia, Grécia, Portugal e Espanha e depois os países de leste. Mas acho que a própria crise económica sublinhou a importância económica e política da coesão, e há cada vez mais pressão para responsabilizar os decisores europeus quanto à boa utilização dos recursos. Portanto, é nesse espírito que nos motiva para este trabalho. Em que é que consiste o trabalho e em que é que vai consistir a apresentação? Em primeiro lugar, uma descrição dos dados fundamentais que estão envolvidos, o comportamento das variáveis de interesse no tempo e no espaço, e uma análise simples de correlação, fundamentalmente correlação e regressão multilinear, mas que é uma análise descritiva. E depois a parte mais inovadora, eu acho mais importante, e aquela que merece mais discussão, que é uma análise da causalidade por 2 métodos diferentes, uma estimativa do efeito causal do montante e número de rúbricas dos fundos sobre a criação de empresas e o emprego, e, por fim, uma análise do efeito do aumento de acessibilidade de certos municípios nos municípios vizinhos. Nós, quanto aos dados do estudo, temos uma série de dados que ou são as variáveis de interesse ou são variáveis que pretendem controlar para fatores que não são diretamente de interesse no estudo, mas que são importantes para nós afinarmos as nossas conclusões. E, portanto, as nossas variáveis fundamentais de interesse são, quanto aos fundos europeus, o montante de fundos acedido por cada município, que está aqui, e, por outro lado, o número de rúbricas acedidas também por cada município.
Depois temos uma série de controles que têm a ver com as características do município, densidade populacional, rácio de dependência, educação, etc. E temos também as nossas variáveis de interesse, que são a criação de empresas privadas. Portanto, o nosso foco é apenas o número de empresas privadas que são criadas ou que desaparecem, e também a criação líquida de empresas privadas no município, e, por outro lado, a taxa de desemprego no município, que também é uma forma de olhar para o emprego. Portanto, estas são as variáveis de interesse. E o nosso mapa, o foco de interesse é o QCA3 e o CREN, em que temos dados para o conjunto dos dois quadros de apoio. A razão porque não temos quadros anteriores e quadros posteriores é uma mera inexistência ou inacessibilidade dos dados. O quadro posterior ainda não está completo, os anteriores não tínhamos muitos dos dados que nos permitiam fazer uma análise fina, e é basicamente isto que aconteceu entre o QCA3 e o CREN. No QCA3 tínhamos uma região extensa à volta de Lisboa que estava em phasing out, ou seja, já tinha menos acessibilidade a fundos que o resto do país, e no CREN aconteceu algo interessante até a nível europeu, que foi a região mais próxima de Lisboa passou para a área da competitividade, em que tem ainda menos acessibilidade do que tinha anteriormente, mas por razões administrativas foi separada em dois, de maneira que estes municípios da região de Lisboa anterior, mas mais distantes de Lisboa, viram um aumento da sua elegibilidade. Isso é importante para os resultados que vamos ver a seguir. O Algarve também avançou no sentido da convergência. Em termos de distribuição das duas variáveis de interesse, estes mapas mostram-nos para o primeiro quadro de apoio, para o segundo e para os dois em conjunto, os fundos acedidos por cada município em termos de milhares de euros por habitante. Portanto, já é uma medida relativa, uma medida que normalmente não é apresentada. O que nos consola, entre aspas, nestes mapas é que, apesar de algumas características previsíveis, por exemplo, a região à volta de Lisboa é uma região com um valor baixo em termos de milhares de euros acedidos por habitante, o resto do país parece não apresentar nenhuma uniformidade especial, o que nos permite pensar em muitos destes municípios como se puder colocar a luz, agradecemos. Com características comparáveis quanto a isto. Portanto, isto é o montante de fundos acedidos. Se nós olharmos para o número de rúbricas de fundos acedidos, e aqui também a cor mais carregada dá-nos um maior número de rubricas. Agora já estou a ouvir, professor, consegue ouvir? Nós temos também uma distribuição que não é fácil traduzir por uma lógica simples, tipo municípios da costa versus interior, ou isso. Portanto, as duas distribuições dizem-nos que pode haver fatores interessantes na forma como os fundos têm o seu impacto e que não têm a ver com características exógenas e fáceis de identificar. Este é um mapa da média dos fundos acedidos por rúbrica. Portanto, temos o montante por rúbrica e depois temos o desvio padrão. Isto é para o QCA3. O que eu vos quero sublinhar é que há um grande desvio padrão, ou seja, o desvio padrão está bem acima, principalmente para os fundos mais importantes, para as rúbricas mais importantes, está bem acima da média, o que nos diz que há uma grande variabilidade no acesso aos fundos, mesmo em termos de montantes. Portanto, estes três categorias do QCA3 têm um nível de montantes acedidos muito superior aos outros. E para essas três rubricas mais acedidas, também vemos uma certa dispersão no território, com alguma concentração no centro e Lisboa em termos de capacitação institucional. No CREN, temos um quadro parecido, em que temos a média que vai diminuindo e temos um desvio padrão muito elevado. Ou seja, há uma grande variabilidade naquilo que os municípios, por boas ou por más razões, conseguem
em termos de fundos e de rúbricas europeias. Ok? Se nós olharmos agora para as nossas variáveis de interesse, a taxa de desemprego no município e as entradas de empresas no município, nós vemos o seguinte, que é um quadro interessante. Portanto, temos o QCA3 a azul e o CREN a vermelho. O QCA3 foi anterior à crise das dívidas soberanas. O que nós vemos que é interessante é que do QCA3 para o CREN, o número de entradas médio, medido desta forma crua, diminuiu. Mas também o nível de saídas médio diminuiu. Ou seja, a crise transmitiu-se, em grosso modo, numa menor dinâmica tanto de entrada como de saída. Quando olhamos para as entradas líquidas, temos também uma diminuição nos anos posteriores, dos anos do CREN. Na taxa de desemprego acontece o contrário, maior desemprego, tanto de curta duração como de longa duração no CREN. Mas isto são variáveis descritivas. Portanto, isto é o mapa das entradas líquidas por empresas existentes, então, uma variável medida em termos relativos. E o ponto central deste trabalho, e aqui nós pesquisamos a literatura e encontramos quase nada, eu acho que, sem exagerar muito, poderia dizer nada, em termos de análise de causalidade dos impactos dos fundos europeus, especialmente se nos concentrarmos na questão da criação de empresas privadas. E nós fazemos 2 exercícios. O primeiro deles é utilizar a técnica das variáveis instrumentais, em que nós temos que, quando um município tem maior acesso a fundos em termos de montantes, nós observamos isso nos dados, os municípios vizinhos também têm maior acesso, tendem a ter também maior acesso a fundos. Portanto, nós instrumentamos os fundos o montante de fundos acedido pelos municípios com o montante de fundos acedido pelos municípios vizinhos e fazemos a mesma coisa para as rúbricas de fundos, o número de rúbricas. E a nossa variável de interesse é a dinâmica do município, portanto, criação de empresas, e controlamos para uma série de variáveis de contexto que eram aquelas inicialmente expostas. Quais são os resultados deste primeiro exercício de causalidade? Nós podemos observá-los aqui em baixo, e o que nós lemos nesta primeira célula é que maior montante de fundos acedido, e isto está escalado para o desvio padrão desta variável, mas quanto mais dinheiro acedido na margem, menor o número de entradas de empresas, criação de empresas no município, e menor por um valor de 3,7% em relação às empresas instaladas. Nas saídas não há um resultado significativo, nas entradas líquidas há um resultado também negativo de menos 2,7%. O que é interessante é que do lado das rúbricas, ou seja, quando os municípios acedem mais rúbricas que têm a ver com acessibilidade, rede escolar, diferentes objetivos, o maior número de rúbricas está associado a uma entrada de empresas, maior entrada de empresas, está associada a menor saída de empresas e, portanto, uma entrada líquida de 7% por ano, por município, que mais do que compensa o efeito negativo do dinheiro puro e duro, digamos. Ou seja, se nós olharmos para esta última tabela em termos de entradas líquidas, há duas conclusões que são importantes. Uma, que eu acho que não é tão óbvia como parece, é que os fundos europeus têm um impacto, e um impacto quantitativamente importante na criação de empresas. E, em termos líquidos, esse impacto é positivo, mas não vem de maiores montantes acedidos, mas na margem vem antes da combinação de várias rúbricas acedidas. Okay? Portanto, em termos gráficos, temos aqui a representação gráfica daqueles resultados. Quando dividimos o país em várias regiões, as 5 regiões macro, se quisermos, e depois também os municípios que estão na costa ou não costa, na fronteira e não fronteira, nós vemos que para todas as subdivisões acontece o mesmo.
Mais dinheiro está associado a, portanto, mais fundos está associado a menor entrada de empresas. Em alguns casos não significativo, enquanto rúbricas estão sempre associadas a mais elevada taxa de entrada de empresas. O facto de nós dividirmos o país nestas diferentes regiões e definidas como usualmente ou em termos de relação com a costa e com a fronteira e termos sempre o mesmo sinal é algo muito forte que nos diz que isto não é uma coincidência. O resultado que obtemos para o agregado não parece ser mesmo uma coincidência. A diferente dimensão destas barras significa que o efeito estimado é diferente para diferentes regiões, naturalmente. Se olharmos para o desemprego, que é outra variável de interesse, encontramos mais uma vez que mais dinheiro está associado a um aumento do desemprego, especialmente o desemprego de curto prazo. Controlando para todas aquelas variáveis de contexto e na margem. Ou seja, isto não quer dizer que receber zero dinheiro é melhor em termos de criação de empresas ou de taxa de desemprego. O que diz é que, dados os níveis a que estão a ser acedidos os fundos, mais dinheiro associado a mais desemprego, mais rúbricas acedidas, menos desemprego. Isto é algo que é completamente consistente com o que nós vimos para a criação de empresas. Portanto, temos aqui tudo a indicar na mesma direção e nas recomendações vamos voltar a este aspecto. O segundo exercício... 5 minutos? Tens 8 minutos. O segundo exercício de causalidade, baseado na técnica de differences in differences, ou diff in diff, é possível precisamente porque no nosso caso, no caso português, temos aquele aumento de elegibilidade dos municípios da região de Lisboa, os mais distantes de Lisboa. E já vamos chegar lá. O que é que se faz? Qual é que é a natureza do diff and diff? Qual é que é a filosofia? Temos uma quebra temporal, que no nosso caso vai ser um momento em que esses municípios da região macro de Lisboa, mas mais afastados de Lisboa, são separados dos outros para efeitos de elegibilidade. E a ideia é que há dois grupos que nós vamos trabalhar e os dois grupos devem ser o mais próximos possível em termos de característica antes da intervenção. Ou porque são muito similares ou porque, controlando para as variáveis de contexto, se tornam similares. Estamos a corrigir para as diferenças. E depois, no tempo, temos um grupo tratado e um grupo de controlo ou não tratado. Daqui as diferentes cores. Ou seja, há uma diferença no tempo e o teste-chave da técnica de diff and diff é ver se o grupo tratado que sofreu algum tipo de intervenção é suficientemente diferente do grupo não tratado. Ou seja, se este verde é suficientemente diferente do outro deste verde aqui em baixo. Já vamos voltar a este aspecto, se for necessário. Portanto, o que nós temos o que nós podemos fazer foi, para o mapa de Portugal, dividir os municípios em vários grupos. O grupo mais numeroso é aquele grupo acinzento em que nem o município, nem nenhum dos seus vizinhos sofreu uma alteração de elegibilidade entre o QCA 3 e o CREN. Depois há aqui um grupo que tem aqui várias cores, que é o tal que ganhou elegibilidade. Mas com base nessa alteração, podemos definir muitos grupos diferentes. Por exemplo, o grupo mais interessante e aquele em que eu vou concentrar nesta apresentação é este grupo que eu chamo MGM, que fica na mesma, o M grande, o município não tem alteração de elegibilidade. E depois tem os municípios a sul da região macro de Lisboa que ganharam elegibilidade e tem a norte municípios que ficaram na mesma. Portanto, este grupo, que é o grupo mais interessante, é um grupo em que não acontece nada nos vizinhos a norte, nem neles próprios em termos de elegibilidade, e todos os efeitos que nós vamos capturar têm a ver com
possíveis efeitos de spillover desta região que ganhou elegibilidade. E depois há outros grupos, nós temos vários grupos que estudamos, por exemplo, aqui junto ao Alentejo, o que é que acontece? O Alentejo perdeu elegibilidade, temos aqui um grupo que... Perdão. É bom não confundir. O Algarve perdeu elegibilidade, portanto, estes municípios do Alentejo estão junto de municípios que perderam elegibilidade e do outro, a norte, com municípios que ficaram na mesma. Mas vamos concentrar neste tal grupo inicial, que é esta. Se quisermos, orla exterior da Grande Lisboa. Portanto, o que é que acontece aos municípios que ficam na mesma? Alguns vizinhos ganham e outros ficam na mesma, e este é o grupo que nós vamos explorar. O que é que acontece para este grupo? Nós conseguimos, com a técnica de diff and diff, estimar qual é que é o tal spillover dos municípios da Grande Lisboa para esta orla. E verificamos que há um aumento significativo da entrada nestes municípios, em que não aconteceu nada a não ser os seus vizinhos mudaram, em termos de elegibilidade. Esse aumento é um aumento considerável, 1,5% é 1,5% por ano de empresas. Em termos de saída, é um efeito muito mais pequeno, e em termos de entrada líquida, temos também efeitos consideráveis. Vamos concentrar agora na entrada líquida. Portanto, o que é que nós estamos a medir aqui? Estamos a ver qual é o efeito nestes municípios do aumento da elegibilidade dos seus vizinhos a sul. E o que vemos é que, em termos de entrada líquida, isso quase aproxima-se do 1,7 por ano, e temos 3 barras que, aliás, diminuem de tamanho. A que é que correspondem a estas 3 barras? Aqui estamos apenas a medir o efeito em termos de entrada líquida, mas na segunda barra acrescentamos 2 controles, que é os fundos e as rúbricas próprios e dos vizinhos. Ou seja, tentamos ver se esta barra tem a ver com um aumento do acesso ou do número de rúbricas acedidas por estes municípios ou pelos vizinhos. E mesmo controlando para isso, há um efeito spillover. Ou seja, mesmo controlando para os fundos europeus acedidos e as suas características, há um efeito positivo. E, por fim, nesta última coluna, controlamos também para os spillovers puros, se quiserem, que é o efeito que um possível aumento das empresas criadas nestes municípios tem nas empresas criadas nos municípios a norte, estes municípios. Portanto, mesmo controlando para as características dos fundos europeus acedidos e para um possível spillover, pelo facto de termos mais empresas aqui, podemos ter mais empresas criadas ali, mesmo controlando para isso, há um efeito de 1% de criação de empresas por ano, 1% por ano, que resulta apenas do facto de estarmos localizados, destes municípios estarem localizados, serem vizinhos de municípios com mais elegibilidade. Se quiserem, este é o resultado complementar ao exercício de causalidade anterior. O que nós estamos a ver é que não só os fundos são importantes em si, já vimos que pelas rúbricas mais do que pelo dinheiro envolvido, como parece haver alguma coisa no ambiente, no contexto económico dos municípios, que quando eles ganham elegibilidade, eles induzem criação de empresas nos municípios vizinhos. Eu vou passar mais rapidamente agora. Exatamente. Portanto, estes são os vários grupos, eu não vou ter tempo para me dedicar aqui. Vou só chamar a atenção para o seguinte. Depois tenho aqui um mapa bastante complicado, que exigiria uma meia hora de cada um de nós, portanto, muito tempo para perceber, mas o que eu quero chamar a atenção é o seguinte. Este mapa representa as entradas, com os diferentes controles, depois as saídas por município, estimadas, e depois a entrada líquida. E queria-vos chamar a atenção, por exemplo, quais são os municípios que mais sofrem em termos de saída quando há alguma alteração nos municípios vizinhos? São este tipo de municípios. Municípios que perderam elegibilidade e que os vizinhos também perderam na região de Lisboa. Ou municípios que perderam elegibilidade e os vizinhos ou ganharam ou perderam. No Algarve, que sabemos que perdeu elegibilidade, e de outras regiões. Portanto,
Os municípios em que a saída estimada anual é mais elevada são precisamente aqueles que ou perderam a elegibilidade ou, pior ainda, perderam e os seus vizinhos também perderam. Ok? Se olharmos para as entradas líquidas, que pode ser a variável mais interessante, sumária mais interessante, há 2 grupos em que as entradas líquidas são substancialmente superiores à estimativa para os outros grupos. E o que é que nós vemos aqui? Os grupos são o MGM, que é a orla exterior à grande região de Lisboa, e um outro conjunto de municípios em que ganhou elegibilidade e os vizinhos também ganharam. Portanto, o que é que nós vemos aqui? Mesmo olhando entre grupos, há uma lógica que parece fazer sentido. Há efeitos externos sobre os municípios vizinhos, efeitos positivos em termos de criação de empresas, e esses efeitos vão para além do mero uso dos fundos europeus. Portanto, tem a ver com outras coisas que podem mudar com a elegibilidade. Talvez a sofisticação dos municípios, talvez a sofisticação das próprias empresas. Eu vou passar à frente, só chamar a atenção. As empresas que parecem ser criadas, realmente, são empresas de capital nacional, de dimensão pequena e do setor industrial e dos serviços. E isto é algo que é muito, muito robusto, até em investigações sucessivas que nós trabalhamos. Recomendações. Quais são as recomendações deste estudo? O ênfase das políticas públicas deve transitar dos meros montantes para o conjunto de rubricas acedidos pelos municípios, a sua diversidade e complementaridade, se o objetivo for criação de emprego e de empresas. É importante explorar a diferente intensidade dos efeitos identificados para diferentes regiões. Por exemplo, no caso da região metropolitana de Lisboa, é muito difícil identificar significativamente os efeitos, e a nossa interpretação é que a região de Lisboa é muito integrada. As pessoas vivem num município, trabalham no município ao lado e vice-versa, muito densa e integrada. Portanto, é muito difícil estimar ao nível do município. Analisar como a maior acessibilidade tem efeitos difusores que vão além do mero efeito dos fundos. Portanto, há alguma transformação no ambiente económico que tem impactos positivos. Pensar mais profundamente a atribuição de fundos a regiões em lugar de municípios. Já falei da região de Lisboa. E tentar aumentar o impacto relativamente moderado dos fundos no emprego, especialmente o de longo prazo. Eu aqui não sublinhei, mas os efeitos da criação de empresas parecem ser bastante mais fortes do que, em termos relativos, do que o efeito no emprego. E é isso. Obrigado. Muito bem, muito obrigado. Eu peço que me perdoem se eu subverter aqui só por um momento o esquema que temos previsto, porque queria pedir-te, José, que falasses de uma coisa ainda na parte da apresentação e antes dos comentários, e que tem a ver com o seguinte. Quando se tenta especialmente lidar com temas que são complexos e de formas que são complexas e procuram estimar efeitos causais, às vezes as leituras possíveis não são as melhores. Portanto, eu queria só que comentasse o seguinte. Uma das leituras que eu li, por exemplo, hoje no jornal é fundos europeus causam desemprego. Pronto. E eu queria só que explicasses, ainda como parte da tua apresentação, se a minha leitura do vosso estudo é correta. Vocês não estão a dizer que os fundos europeus causam desemprego, estão a dizer que, na medida em que os fundos europeus sejam obtidos através de uma diversidade de rubricas, isso tem um efeito positivo na dinâmica empresarial e da dinâmica de emprego. Esse efeito não existe ou até pode ser negativo se não houver essa diversidade de rubricas. Estou a ler bem. Podia só falar rapidamente sobre se esta leitura é a leitura correta dos resultados. Eu acho que esse título é muito mais interessante do que o que eu disse à jornalista. Sim. Sem bem que possa ser incorreto. Sim. Mas há várias questões importantes nesta leitura. Primeiro, nós só estamos a estudar o efeito dos fundos acedidos pelos municípios. Há fundos acedidos pelas empresas, há fundos acedidos de outra forma. Portanto, isto é uma subamostra do que são os fundos europeus, que têm interesse, porque os municípios, em princípio, não criam empresas diretamente.
Portanto, o que nós estamos a medir é como os fundos acedidos pelos municípios induzem um ambiente em que confiança, o que quer que seja, que as empresas criam. Isso é um aspecto. Os efeitos que são medidos, segundo os vários métodos, são efeitos na margem e médios, ou seja, se eu tiver um efeito que eu já disse que era relativamente pouco importante, um efeito que maior montante de fundos europeus acedidos está associado a mais desemprego, especialmente no curto prazo, também é interessante isso. Eu não estou a dizer que aceder montante zero é melhor mesmo para o emprego. O que eu estou a dizer é que na margem, se diminuíssemos um pouco, diminuíssemos algo, o montante acedido, e em vez disso trabalhássemos a diversidade de rúbricas, isso provavelmente tinha efeito positivo no emprego. Portanto, esse título é um título que se concentra numa das características dos fundos europeus e provavelmente ajuda a vender jornais. Ok, muito bem. Então, só depois desse esclarecimento passamos então aos comentários e aos vários comentadores a quem eu agradeço muito. Nós vamos ter 3 comentários, um de Miguel Poiás Maduro, que é professor no Instituto Universitário de Florença e é, obviamente, como todos sabem, ex-ministro com uma tutela relevante nestes temas. E depois teremos o comentário de Linda Veiga. A Linda Veiga é professora na Universidade do Minho e tem uma longa investigação sobre o poder local, sobre as finanças locais e sobre a economia política local. E depois do João Faria. João Faria é chefe de secção chefe da secção política da representação da União Europeia, mas para além disso tem também uma experiência muitíssimo relevante para este tema, porque foi presidente da CCDR do Algarve. E eu vou pedir 10 minutos a cada um de comentário e começava por pedir ao Miguel que começasse por comentar. Boa tarde, Miguel, de Florença. Boa noite aqui em Florença já, porque há uma diferença de uma hora. Razão pela qual eu peço desculpa também por não poder ficar até ao fim. Eu assisti a boa parte, eu vi boa parte da introdução do Zé Tavares, mas não vou poder ficar até ao fim porque aqui há uma hora de diferença e eu tenho um jantar de um dos seminários executivos do programa que eu dirijo e no qual tenho de estar presente. Já vou chegar atrasado, mas tenho pelo menos de participar e de forma que peço desculpa sobretudo aos outros comentadores se não puder ficar até ao final para ouvir também os comentários deles. E começar por congratular a Fundação pela iniciativa deste estudo, que me parece extraordinariamente interessante e que tive a oportunidade de ler, não me limitei a ouvir a apresentação do Zé Tavares, li também o estudo. E é ainda mais relevante se nós atendermos a algo que nós frequentemente acho que nem temos total consciência em Portugal, que é o peso relativo dos fundos europeus no investimento público. Eu vi os dados mais recentes da Comissão Europeia que dizem respeito ao período que vai de 2015 a 2017, portanto agora é este momento atual, e de acordo com esses dados mais recentes, os fundos europeus correspondem a Portugal a 70% do investimento público, mais de 70% do investimento público. Só há um Estado-membro na União Europeia em que penso que é superior, que é a Croácia, pelo menos de acordo com esses dados que eu tive a oportunidade de ver. E também, e isto tem muito a ver com a conversa anterior entre o Pedro Magalhães e o Zé Tavares, digamos que louvar a cautela do estudo no distinguir correlações com causalidades. Claro que uma correlação em si não dá um bom título de jornal, uma causalidade dá, e por isso é que o Pedro encontrou aquele título de jornal, aquela manchete. Mas se nós, por exemplo, nos limitarmos a correlações, e para dar um exemplo em matéria dos fundos europeus, nós tivemos durante mais ou menos metade do processo de integração europeia portuguesa em que beneficiámos de fundos europeus, convergência com a União Europeia. E, portanto, podíamos dizer que os fundos estavam a ajudar Portugal a convergir, a crescer mais que o resto da Europa e a convergir com a União Europeia. E depois, na outra segunda metade, eu estou a simplificar aqui um pouco, porque há algumas variações, mas são pontuais, na outra segunda metade, sobretudo uma divergência da União Europeia, apesar de termos continuado a receber fundos europeus e muitos
mil milhões de fundos europeus. Claro que partir desta correlação para dizer que há uma causalidade e os fundos europeus são responsáveis da divergência da economia portuguesa é falso, porque há muitas outras variáveis. Nós não sabemos se sem os fundos europeus a divergência não seria ainda maior, por exemplo, através do contributo que outras variáveis terão dado para a evolução da nossa economia. E, portanto, essa cautela, e é uma cautela que o estudo tem na apresentação das suas conclusões, parece-me que é muito importante nós reforçarmos. Essa cautela deve ser ainda maior também neste caso, e é um ponto que o Zé Tavares mencionou agora, mas eu acho que não foi suficientemente enfatizado, pela circunstância de aqui termos os municípios entre os fundos e a evolução do dinamismo empresarial, criação e destruição de empresas e a criação de emprego. Quando, na verdade, a maior parte dos fundos que chegam diretamente às empresas, praticamente todos os fundos que chegam diretamente às empresas, não são geridos pelos municípios. Não é? Este é um bocadinho um dos paradoxos deste estudo, que seria interessante que o Zé Tavares depois também pronunciasse porquê escolher essa área, não é? Porque, na verdade, focou-se no impacto dos fundos através dos municípios, numa área em que os municípios não têm, digamos que, uma participação direta na atribuição de fundos às empresas. Os fundos, os apoios a projetos empresariais são sobretudo geridos ou pelas autoridades de gestão dos programas operacionais regionais ou dos programas operacionais temáticos, como o atualmente Competitividade e Internacionalização. Não foi assim no período deste estudo. Este estudo vai de 2013 até 2010, corresponde até a um período anterior àquele em que eu estive no governo. Mas já nessa altura era sobretudo num programa temático que dizia respeito à competitividade das empresas e, portanto, os fundos eram sobretudo geridos dessa forma. O que não quer dizer que os municípios não possam ter um impacto com os fundos que gerem na dinâmica empresarial e na criação de emprego. Há áreas, através da medida em que a gestão dos fundos e os fundos que os municípios recebem servirem para criar um ambiente local, ao nível da regulação local, ao nível da capacitação administrativa, ao nível das infraestruturas locais, que é mais favorável às empresas e à criação de emprego. Aí sim, não é? E aí os apoios que os fundos europeus deram, sobretudo no passado nessa matéria, a infraestruturas e equipamentos, seriam relevantes. Hoje em dia, por exemplo, e já falarei disso brevemente de novo, o apoio ao investimento aos fundos para os municípios está menos centrado no equipamento e nas infraestruturas, mas no passado esteve muito. Entre 2003 e 2010 esteve bastante centrado nessa área, antes de 2003 ainda mais. E foi aí que se criaram, por exemplo, as áreas industriais, não é? Sendo que muitas delas estão hoje vazias, porque se criaram áreas industriais sem estratégias económicas e sem massa crítica de apoio. Eu costumava dizer, quando estava no governo, que parecia mais vezes que existia uma lógica de nós criamos uma área industrial e depois eles virão, e não é assim. E é tão importante, e acho que esse estudo demonstra, tão importante como ter o dinheiro para investir e criar uma área industrial que possa acolher empresas, é ter uma estratégia integrada ao nível do município e ainda mais ao nível supramunicipal, das entidades intermunicipais, que seja atrativa para o investimento e que, portanto, depois possa, essa sim, beneficiar dessa área industrial. Eu acho que a principal conclusão do estudo, que eu diria, e é talvez a mais interessante, é que não há correlação entre a quantidade dos fundos recebidos e a dinâmica empresarial e o emprego. A correlação que existe tem a ver com a maior diversidade no acesso aos fundos e a combinação ou a coordenação entre essas diferentes rubricas de fundos europeus. E isso é extraordinariamente importante e, no fundo, confirma duas conclusões a que eu próprio já tinha chegado sobre os fundos europeus e das quais tenho falado muito, embora raramente seja ouvida a esse respeito, infelizmente. A primeira é que a qualidade de execução nos fundos europeus é muito mais importante que a quantidade na execução dos fundos europeus. Nós temos de dar muito mais atenção
ao tipo de projetos, à forma, aos incentivos que estão associados à atribuição dos fundos, à forma como os fundos são coordenados, do que à execução dos fundos. Notem que isto é exatamente o contrário da discussão pública e do debate público português sobre os fundos e do debate que a maior parte dos nossos políticos promovem sobre os fundos, que se centra só nas taxas de execução dos fundos. A obsessão com a taxa de execução dos fundos em Portugal, e eu próprio tive de falar imensas vezes disso, para responder, porque isso, do ponto de vista político, é o que é mais eficaz, é simples, é imediato, falar sobre isso, a opção é contraproducente, porque frequentemente leva a ignorar a qualidade que é necessária ao nível da execução dos fundos. Eu espero que este estudo ajude nisso, a dizer que nós, no nosso debate público, no nosso debate político e, sobretudo, no nosso espaço mediático, temos de prestar muito mais atenção às condições de atribuição dos fundos, à forma como os fundos se organizam, à coordenação ao nível dos diferentes instrumentos de apoio que os fundos oferecem, do que às taxas de execução, que tem sido praticamente o único tema exclusivo em Portugal na matéria. A segunda grande conclusão tem a ver com a importância da coordenação entre os diferentes fundos e programas ou instrumentos que os fundos apoiam. E este é um aspecto muito relevante e já irei falar de novo sobre isso. E depois há um terceiro aspecto que aparece mais de forma marginal no estudo, mas aparece sobretudo nas conclusões, que é a necessidade de criar instrumentos de aprendizagem entre os municípios. Esta é uma das propostas, uma das recomendações que está nos fundos. No fundo tem a ver com os municípios aprenderem com o que outros municípios fazem de positivo ao nível da qualidade de gestão dos fundos europeus, e isso está relacionado com outro ponto, embora o estudo parece não faz essa relação, mas era importante talvez fazê-la, que é a seguinte, que é algo paradoxal. À primeira vista, mas é paradoxal, mas é só à primeira vista. São as regiões e áreas mais desenvolvidas que tendem a beneficiar mais dos fundos europeus. No fundo, o estudo identifica as zonas litorais, as grandes áreas metropolitanas, Lisboa, são tudo as zonas mais, as regiões ou as zonas mais desenvolvidas. E aquelas que têm, e por isso é o paradoxal, que recebem menos fundos europeus. Isto encaixa noutras conclusões que se têm chegado ao nível dos fundos europeus, e não só em Portugal, que é a convergência que eles têm promovido entre regiões é relativamente frágil e diminuta. Ou seja, não têm sido muito eficazes ao nível da promoção da convergência entre regiões e também intrarregional. Ou seja, uma região como o norte de Portugal tem uma grande divergência entre a área metropolitana do Porto e o interior do norte de Portugal. E os fundos não têm, no passado, servido para combater também essa assimetria intrarregional. E, no fundo, esse aspecto que o fundo diz, que o estudo, esta conclusão que o estudo chega, confirma um bocadinho esta conclusão mais geral. Do meu ponto de vista, isso tem muito a ver com um fenómeno, com um ciclo vicioso que se cria, que tem a ver com a massa crítica. É natural que é onde existe mais massa crítica, que existam projetos de mais qualidade na utilização dos fundos. E, portanto, o que isto enfatiza é a importância de nós associarmos ao programa e à estratégia de aplicação dos fundos europeus uma estratégia de reforço da massa crítica e de qualificação de todos os agentes que beneficiam dos fundos europeus. E aqui não falo apenas das autoridades de gestão dos fundos, mas de todos os agentes que gerem os fundos europeus. Nesse sentido, e para concluir apenas, para vos dar um bocadinho o panorama de como é que, na medida em que este estudo, as conclusões a que chega, já tinham, na certa medida, sido antecipadas pela análise que nós próprios tínhamos feito na preparação do Portugal 2020, eu queria falar de alguns aspectos que no Portugal 2020, e eventualmente depois também para os outros comentadores e para o Zé comentarem que medida é que acham correspondem ou não até às próximas propostas e às conclusões a que o estudo chega. Alguns aspectos que estavam previstos no Portugal 2020, alguns tinham começado a ser aplicados, infelizmente alguns deles já vi que foram revertidos ou descontinuados, mas que me parecem importantes e vão na lógica daquilo que o fundo defendia. Primeiro, no que diz respeito ao reforço da massa crítica. E aí, aqui neste aspecto específico dos municípios, enquanto gestores de fundos.
Nós, ao mesmo tempo que preparámos o Portugal 2020, colocámos e fizemos um programa, que penso que foi, entretanto, descontinuado, mas que era importante do meu ponto de vista, que a Associação Nacional de Municípios, em conjunto com o atual Governo, pudesse continuar, que foi o programa Capacitar, que fez formação avançada. Aliás, o Zé Tavares participou, penso que através da Universidade Nova de Lisboa, numa das formações avançadas que foi dadas a presidentes de câmaras municipais, nesta matéria. Fez formação avançada, quer a presidentes de câmaras municipais, quer a funcionários das câmaras municipais. Esse programa Capacitar tinha também uma componente de um programa Erasmus, uma espécie de um programa Erasmus, ou seja, de intercâmbios entre as câmaras municipais portuguesas e câmaras municipais noutros Estados-membros da União Europeia. Incluía visitas a casos de estudo noutros países da União Europeia, sobretudo projetos de particular sucesso nesses países da União Europeia, e incluía igualmente uma coisa que é proposta neste estudo, no fundo tem a ver com essa aprendizagem mútua entre os municípios, que era a criação de uma rede de aprendizagem. E o programa financiou a criação de uma primeira rede que tinha a ver com uma rede de inovação que incluía aproximadamente 15 municípios portugueses mais inovadores para partilharem as experiências em matéria de inovação. Um segundo aspecto muito importante era o reforço de estratégias que poderíamos designar como estratégias de governação integrada. Isto tem a ver com o facto que no Portugal 2020 prevê-se a intervenção multifundos, ou seja, um dos aspectos que o estudo salienta é que onde há uma correlação positiva é onde há acesso a vários fundos e onde há uma coordenação de diferentes instrumentos de intervenção. Isso, com a possibilidade de aceder e ter projetos que beneficiam ao mesmo tempo, têm ao mesmo tempo uma componente de infraestruturas do FEDER e uma componente, por exemplo, de capacitação através do FSE, é um aspecto novo do Portugal 2020. Era interessante estudar e saber até que ponto é que ele tem vindo a ser utilizado. Um outro aspecto tem a ver com estratégias, com a promoção de estratégias integradas de desenvolvimento territorial. Foi algo que nós apostámos muito, ou seja, dar verbas não a municípios individualmente, mas a municípios que apresentassem estratégias integradas ao nível supramunicipal, e isto está associado a uma outra condição ex ante que existiu no Portugal 2020 e que tinha a ver com o mapeamento dos equipamentos, que é evitar aquilo que aconteceu no passado, em que os municípios investem todos no mesmo mapeamento, embora sendo municípios vizinhos, e depois tínhamos municípios vizinhos, ambos, ou 2 ou 3, com piscinas, e depois nenhum com uma biblioteca ou com um centro cultural. E o que faz sentido é que haja partilha desses equipamentos ao nível dos municípios. E nessa mesma linha também, o Portugal 2020 preveu, e em 2015 houve um acesso a aproximadamente já 8 milhões de euros que foram concedidos em 2015 para projetos de partilha e integração de serviços entre municípios. Miguel, porque é importante promover a coordenação entre políticas públicas e entre diferentes instrumentos de ação, mas também entre a partilha e a integração entre serviços dos municípios e, portanto, essa coordenação ao nível territorial. Um terceiro aspecto importante, e estou quase a concluir, diz respeito ao aspecto que me parece fundamental, que é o recentrar das prioridades dos municípios. E este parece-me que é claro do que resulta do estudo que uma aposta apenas nas infraestruturas não chega. É necessária uma aposta nessas estratégias integradas que exigem uma intervenção e um recentramento também das competências dos municípios, no sentido, das intervenções dos municípios, no sentido de favorecer também outras áreas, como a inclusão social, como a capacitação, como o desenvolvimento de estratégias de atratividade económica local. Um dos aspectos que foi isso foi muito simples. Foi dar menos dinheiro para investimentos em infraestruturas e mais dinheiro na área do imaterial. Se quiserem, menos dinheiro para o hardware, mais dinheiro para o software. Essa foi uma das novidades, porque no fundo é natural que os municípios, e atendendo sobretudo ao peso que os fundos têm no investimento público, queiram utilizar e beneficiar dos fundos. Os autarcas querem fazer isso, é a forma como dão visibilidade à sua obra. Se nós lhes dermos dinheiro para equipamentos, para infraestruturas, é aí que eles vão gastar o dinheiro, é aí que eles vão investir a sua energia. Se nós os obrigarmos, retirando dinheiro das infraestruturas e colocando dinheiro noutro tipo de domínios, a pensar noutro tipo de intervenções, oferecendo dinheiro para este outro tipo de intervenções, essa é a forma como nós podemos recentrar.
E isto leva-me ao meu último ponto e ao ponto que eu queria concluir e que me parece que o estudo reforça. Se há aspecto que me parece fundamental nos fundos europeus e para mudar aquela lógica da ênfase toda estar na execução, é pensar que os fundos são o fundamental e a prioridade da prioridade nos fundos europeus é pensar incentivos. Ou seja, em que medida é que as condições, as áreas que nós determinamos como prioritárias para conceder financiamento, as condições associadas à atribuição desse financiamento, a capacitação dos agentes que vai utilizar esse financiamento, em que medida é que a estrutura de incentivos associada a esses 3 fatores é conducente aos resultados que nós pretendemos obter. E aí um dos focos importantíssimos que se procurou fazer no Portugal 2020, e coincidente também com uma grande aposta da União Europeia, do meu ponto de vista, infelizmente não consequente, é a mudança do foco das realizações para os resultados. Realizações, e era o foco anterior e tem sido sempre o foco, infelizmente, é dizer quantos quilómetros de estrada é que se fizeram com os fundos europeus, quantas escolas é que foram construídas ou quantos mais professores foram contratados, quantas pessoas foram formadas. Não é isso que interessa. Em vez os quilómetros de estrada só são relevantes para reduzir o tempo de transporte para as empresas ou para os cidadãos, ou para aumentar a produtividade e a capacidade exportadora das empresas. As escolas ou os números de professores só contam se isso diminuir o insucesso escolar e a taxa de abandono escolar. Em si mesmo formar pessoas não nos diz nada sobre se isso contribui ou não para a taxa de emprego. E aí, apesar de hoje, e no novo ciclo de fundos europeus, o foco ter sido colocado nos resultados e não nas realizações, e haver toda uma bateria enorme de resultados que foi estabelecida, a União Europeia em si não colocou um grande ênfase na relação que é estabelecida entre as condições de atribuição do financiamento dos fundos e se isso é conducente a promover realizações ou resultados. Nós procuramos fazer esse esforço em Portugal e o que eu temo, a minha grande preocupação, é que isso não continue a ser prosseguido. Dou-vos um exemplo. No emprego, na formação profissional em Portugal, a formação profissional foi sempre financiada com base no número de formandos. Por cada formando há um custo de formação que uma associação que forma pessoas ou uma escola profissional recebe. E basicamente o que é que isto cria? Cria um incentivo para dar formação ao maior número de pessoas possíveis. Independentemente das saídas profissionais, da qualidade desta formação, se isto gera emprego ou não. O que compensava em termos de fundos europeus era quanto mais pessoas vocês formarem, mais dinheiro recebem. Uma das coisas que foi mudada no início do Portugal 2020 foi colocar uma condição numa taxa variável do financiamento dos fundos, ficar dependente do sucesso no mercado de emprego das pessoas formandas. Ou seja, se era contratualizado com cada entidade que dava a formação profissional uma taxa de empregabilidade que tinha de ser atingida. Se ela não fosse atingida, havia uma penalização do dinheiro recebido. Se fosse superada, havia até um prémio relativamente a esse dinheiro recebido. E se fosse abaixo de 50%, esse curso não seria mais financiado. Este é um dos aspectos que, infelizmente, me parece ter sido abandonado. E isto era o último ponto que eu deixaria, que é, porque é que se abandona uma estratégia dessas? Muito simples. Isto tem a ver com outra dimensão de incentivos, são os incentivos políticos. Politicamente, é muito mais fácil dizer que se atribui 500 milhões para formação e se vão formar 2 milhões de pessoas, tem-se uma manchete de jornal no dia seguinte, do que se dizer que mudou a estrutura de incentivos para a atribuição da formação profissional, porque agora passa a estar dependente da taxa de emprego. Este é o ponto muito simples. E daí que nós temos de fazer um esforço muito grande em termos de debate público para trazer exigência aos próprios políticos e àqueles que gerem os fundos europeus. Senão, os fundos europeus, infelizmente, continuarão a centrar-se nas taxas de realização e não nas taxas de resultados atingidas. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, Miguel. Não sei se estás a ouvir, mas... Continuo a ouvir e continuarei ainda a ouvir durante pelo menos 20 minutos, consigo muito estar. Bem, muito bem. São aspectos. Sim, sim. Há vários aspectos que podem ser depois
discutidos no debate final. Mas deixe só esclarecer a razão porque é interessante e é importante usar os fundos acedidos pelos municípios e não pelas empresas. Há primeiro uma razão muito prática que é talvez a menos importante, mas é determinante. Os fundos acedidos por empresa não estão disponíveis a investigadores. Pode ser que isto mude hoje à noite ou amanhã de manhã, mas não estão. Que é um problema recorrente em Portugal. Se quiserem que eu explore um bocado o ter o microfone ligado, nós não devemos ter uma comissão de proteção de dados. Devemos ter uma comissão de proteção e acesso aos dados, que tinha como responsabilidade obrigar as instituições a mostrar os dados que têm que mostrar. E, aliás, é um bom equilíbrio ter os dois objetivos. Portanto, não estão disponíveis. Depois há outro problema, é que as empresas estão localizadas em vários municípios, ao contrário dos municípios que, por natureza, são únicos. Portanto, é difícil perceber, quando uma empresa recebe 2 milhões de fundos europeus, como é que os está a utilizar em diferentes municípios. E aqui nós precisamos da dimensão municipal. Mas depois há uma razão metodológica também importante. É que se nós estivéssemos a ligar o efeito dos fundos recebidos diretamente pelas empresas na criação de empresas, temos um problema de endogeneidade mais forte do que no nosso caso. Porquê? Porque se nós temos um município em que há muitas empresas a receber dinheiro, ou receber muito dinheiro, e há outras empresas a aparecerem, não sabemos se é a dinâmica que se gerou que vai buscar os fundos, ou se é os fundos que se disponibilizaram que gerou a dinâmica. Nós aqui, como estamos a trabalhar o ambiente económico gerado, facilitado pelos fundos acedidos pelos municípios, e como sabemos que missão dos municípios não é criar empresas diretamente, estamos a olhar precisamente para uma coisa importante, que é o contexto que é transformado pelos fundos acedidos e pelas suas características. Muito bem, obrigado. Linda, os teus comentários ao estudo. Então, muito boa tarde a todos. Antes de mais, quero começar por agradecer o convite que me foi endereçado para participar em mais esta iniciativa da Fundação Francisco Manuel dos Santos. É com muito gosto que o faço, porque de facto valorizo muito o apoio que estão a dar aos investigadores à realização deste tipo de estudos e também esta questão da disseminação do extravasar das conclusões para além do meio académico, para os governantes e para a sociedade em geral. Adicionalmente, neste caso em particular, portanto, trata-se de um trabalho do José Tavares, que incide sobre uma temática na qual eu tenho já trabalhado e, portanto, tinha um interesse acrescido em ler o estudo como fiz. Portanto, o estudo analisa então o impacto dos fundos europeus atribuídos aos municípios na dinâmica empresarial, no desemprego. Falo no período de 2003 a 2010 e abarca aqui dois quadros comunitários. Portanto, em termos de relevância, trata-se de um estudo com grande relevância, com grande importância. É fundamental nós conseguirmos aferir, de facto, se os fundos estão a contribuir para a convergência das regiões, neste caso em particular dos municípios, se trazem mais bem-estar à população, para daí conseguirmos extrair ilações, nomeadamente quanto à forma como estes fundos são distribuídos no futuro. Portanto, eu própria também tenho aqui um trabalho sobre a economia política dos fundos e, portanto, tinha também, até por essa via, aqui um interesse acrescido e também, na medida em que também leciono nas áreas das finanças públicas, acho de facto este tipo de estudos muito relevantes, porque só assim é que nós conseguimos ver se os fundos públicos, se os dinheiros públicos estão a ser bem utilizados e conseguimos responsabilizar quem os utiliza e quem os distribui também. Portanto, em termos de dados, o estudo baseia-se numa recolha muito intensa de dados, muito extensa, dados que passam pelo montante dos fundos recebidos pelos municípios, vão ao detalhe das rúbricas. Este tipo de informação não é fácil de obter, como o José estava há pouco a dizer, eu também concordo inteiramente com aquilo que ele disse. É fundamental que as instituições nos permitam aos investigadores trabalhar estes dados, porque só assim conseguimos melhorar as políticas públicas. Neste caso também, pronto, para além da questão dos fundos, tem toda a componente da dinâmica empresarial, do desemprego e toda uma série de variáveis que são fundamentais para irmos para além de meras correlações e para conseguirmos
fazer uma análise mais profunda e de causalidade, eventualmente, portanto, fazer um trabalho econométrico. Alguns destes dados baseiam-se, inclusive, em dados que são extraídos, por exemplo, dos quadros do pessoal, que são dados também que são sempre acessíveis aos investigadores com algum lag temporal, com algum desfazamento, mas, inclusive, no contexto da crise, esse desfazamento tornou-se ainda maior e, portanto, aguardamos a divulgação desses fundos e quanto mais rápido eles forem divulgados, mais rapidamente nós conseguiríamos trabalhar. E, portanto, não me estranha nada que os dados aqui acabem em 2010, até por essa dificuldade de aceder aos fundos. Pronto, o trabalho fez aqui uma opção por se centrar nos municípios do continente, é uma opção justificável, eu própria também já os fiz nos meus trabalhos, portanto tem a ver com a questão da homogeneidade dos municípios do continente, no que diz respeito às atribuições e competências, ao acesso aos fundos, mas penso que neste caso seria relevante, eventualmente para trabalhos futuros, fazer também uma análise dos municípios dos Açores e da Madeira. Tem aqui especificidades próprias que terão que ser tidas em atenção, mas se neste caso, como há pouco foi dito, não é, os fundos representam 70% do investimento público, no caso dos Açores e na Madeira esta percentagem é mais elevada, portanto seria premente também eventualmente fazer uma análise semelhante à que foi feita para os municípios do continente. Portanto, do ponto de vista do trabalho empírico que é realizado, o trabalho também é muito rico, vai para além de meras correlações, recorre a várias técnicas econométricas de análise instrumentais, utiliza também o método da diferença nas diferenças. Em particular, acho que este método é muito apropriado, este caso em particular, porque nos permite, de facto, tirar partido destas diferenças que ocorreram num quadro de apoio e noutro, quanto às regras de acesso aos fundos dos municípios de algumas regiões do país. E o trabalho vai mais longe porque se foca não só nas regras do próprio município, mas vê também o impacto de alterações nas regras de acesso aos fundos dos municípios vizinhos. Pronto, se realmente isso traz uma riqueza à análise, eu também acho que poderia ser relevante aqui começar por fazer uma análise não tão detalhada em termos de tratamentos. Reparem que nós aqui temos quase uma linguagem de médicos, não é? da medicina, da clínica, porque são os municípios de controle e os municípios tratados, os municípios onde houve alteração no acesso aos fundos. Mas eu penso que seria interessante começar por ver, de facto, se há diferença nas diferenças, apenas tendo em atenção as alterações das regras no próprio município. E depois, sim, expandir ou multiplicar os diferentes tratamentos, como é que é feito, e ver também as diferentes combinações relativamente àquilo que acontece com os vizinhos. Porque o que acontece neste momento é que, ao considerarem tantos tratamentos, em algumas situações acabamos por ter um número relativamente reduzido de observações e de municípios e, eventualmente, isso pode trazer algumas limitações em termos depois da extrapolação de conclusões. Portanto, seria, no fundo, pôr aqui um passo adicional e começar por uma análise mais simples e depois, sim, multiplicar aqui a análise. Em termos de conclusões, realmente as conclusões põem-nos a pensar, não é? Não é aqui o montante dos fundos que parece ser relevante, até pode haver aqui alguns efeitos mais perversos, em termos de desemprego também não tem grande efeito, mas sim aquilo que parece ter mais efeito positivo em termos de dinâmica, em termos de desemprego, é a diversidade no acesso aos fundos. Portanto, isto de facto requer aqui um repensar da forma como os fundos são distribuídos aos municípios e permite-nos retirar ilações de política económica, como foi já aqui feito. Eu penso também que este tipo de trabalhos nunca é fácil, não é? Nós usamos
técnicas usadas na clínica, usadas em laboratório, mas estamos a falar da economia, da sociedade, de uma ciência social e, portanto, não conseguimos isolar aqui efeitos, não é? E, portanto, era realmente também importante termos acesso à informação dos fundos que são recebidos diretamente pelas empresas, não é? Portanto, o trabalho apenas analisa os fundos recebidos pelos municípios, mas sabemos que há fundos que são recebidos pelas empresas e que aqui não é possível, pelo menos, controlar como seria desejável. Penso também que outra questão que aqui se pode colocar é a questão do período temporal. Possivelmente este tipo de apoios, este tipo de fundos vai ter efeitos, mas efeitos mais a médio prazo, eventualmente a longo prazo, e portanto aqui um maior desfazamento temporal poderia eventualmente permitir-nos captar outras dinâmicas, mas mais uma vez sempre uma multiplicidade de fenómenos a acontecer em simultâneo e não é fácil isolar aqui os efeitos. E outra questão também que aqui se poderá colocar é a questão da causalidade, não é? Será que os municípios também, os municípios mais deprimidos, não são eles que por si só já estão a receber mais fundos e depois isso pode enviesar um pouco a análise? O estudo é cuidadoso, utiliza aqui técnicas para controlar esse fenómeno, nomeadamente a questão das variáveis instrumentais, mas a verdade é que mesmo as variáveis económicas estão correlacionadas entre si, não é? O desemprego não ocorre só num município, o município vizinho normalmente também tem uma taxa de desemprego semelhante e, portanto, não é fácil isolar aqui os fenómenos. E também outro aspecto também que já foi, aliás, aqui referido, é a questão que muitos destes fundos não se destinam diretamente a promover a dinâmica empresarial, mas são fundos que se destinam à educação, que se destinam à cultura, ao ambiente, às acessibilidades, às infraestruturas, portanto, e que trazem também bem-estar à população, mas podem não se refletir de uma forma tão imediata na dinâmica empresarial. Portanto, também há que ter esse cuidado na leitura que se faz, até para que não venham depois estes chavões para os jornais, que são sempre apetecíveis, não é? Para vender. Nesse ponto de vista também, e uma vez que há dados para isso, que os investigadores têm dados para isso, poderia valer a pena investigar mais os efeitos das diferentes rúbricas dos fundos na dinâmica empresarial. Portanto, a análise é feita em termos globais e depois em termos de número de rúbricas, mas para algumas destas rúbricas, pelo menos para aquelas onde há uma maior constância ao longo dos vários quadros, onde há um número de observações suficiente, eventualmente também especificar, não é, a análise e ver os efeitos por rúbrica. Depois também uma outra sugestão que queria deixar aqui aos investigadores e à equipa aqui presente era ver os efeitos dos fundos ao nível do endividamento. Portanto, nós passamos por uma crise grave em termos nacionais, uma crise da dívida soberana, os municípios também, muitos deles estavam fortemente endividados, fizeram agora um trabalho notável, até neste contexto de crise, de redução do endividamento, mas penso que seria também um trabalho interessante ver se estes fundos também não terão contribuído aqui, de alguma forma, para um maior endividamento dos municípios. E, portanto, ficam aqui mais ideias para continuar este tipo de análise. Pronto, e era tudo. Queria, de facto, apenas reiterar e congratular a Fundação e os membros da equipa pelo trabalho desenvolvido. Obrigado. Muito obrigada. Eu pedindo desculpa primeiro ao João Faria e depois ao público, porque já estamos com alguma derrapagem, mas o Miguel Maduro pediu 2 minutos e eu dei-lhe 2 minutos para ele fazer um comentário, porque ele não tem, de facto, não pode continuar até ao fim. Eu ia pedir-lhe que fizesse esse comentário, mas que fosse breve. Miguel. Não, é menos de 2 minutos, é só 1 minuto mesmo, Sim. Que é uma correção, na verdade, ao José Tavares. A maior parte dos apoios, as regras europeias exigem a divulgação de todos os apoios concedidos pela União Europeia, todos os projetos apoiados. O que se passa é que essa divulgação não é feita de uma forma transparente, que é outra coisa.
mas se procurares vais encontrar. Mas não é fácil. Estava previsto no âmbito de Portugal 2020, é uma das coisas que está até no acordo de parceria, também nos projetos apresentados, e a Agência, aparentemente, de Desenvolvimento e Coesão estava a trabalhar nisso, ter um site com georreferenciação que incluía todos os projetos apoiados, onde é que estavam no país e o resultado contratualizado. Não, pelo que sei, ainda esse site não é público, não sei em que estado é que está, mas queria fazer essa correção e já agora sugerir que acho muito bem que se faça pressão para que esse site exista e seja concretizado. Muito obrigado, Miguel. João Faria, por favor. Bem, boa tarde a todos. Antes de mais, obrigado pelo convite e reafirmar a disponibilidade da representação da Comissão Europeia aqui em Lisboa em apoiar estas iniciativas e, neste caso em particular, em participar. Eu agradeço em particular este convite, quer dizer, não só porque, evidentemente, os fundos estruturais é um tema, por definição, quer dizer, comunitário, e, portanto, que interessa à representação da Comissão Europeia, mas também, e isto do ponto de vista mais egoísta, porque é uma área que me interessa em particular. Eu, para além de ter trabalhado na política regional e, portanto, ter sido responsável pela maioria dos comentários que foram feitos pela Comissão Europeia ao CREN de 2007-2013, depois tive 2 períodos a gerir diretamente fundos na CCR do Algarve. Aliás, estou aqui alguns amigos meus, amigos que constituem nessa época de que ganho boas recordações. E é um bocado neste... Portanto, o meu comentário vai ser feito, não obviamente a partir do questionário do DIF, INDIF ou dos métodos específicos, mas da experiência que tenho concreta de gestão de fundos e que me levou a interessar e achar muito bom que seja feito este levantamento exaustivo e por tipologias, que me parece interessante, mas que me levou duplamente a interessar a partir do momento em que eu comecei a ler no sumário executivo algumas conclusões que eram manifestamente contraintuitivas. E que parece-me que os jornalistas exageraram um pouco, mas não exageraram totalmente. Quer dizer, ou seja, há de facto, embora algumas relações de causalidade sejam enunciadas com cuidado, elas são, apesar de tudo. E isso levanta-me algumas objeções que vou procurar explicar de forma minimamente quer dizer, robusta. A primeira questão é esta. A variável que é tomada não é o montante dos fundos, é o montante dos fundos per capita. Isto não é um pequeno pormenor que, a partir daqui, condiciona todas as conclusões do estudo a partir daqui para a frente. É por demais evidente, eu diria que é trivial, que os municípios do interior com densidades populacionais baixíssimas têm dotações per capita mais elevadas do que os outros. Mas isso é a própria razão de ser da política regional. As políticas públicas, em princípio, têm como objetivo operar uma certa perequação de recursos. E, portanto, neste aspecto, quando nós comparamos montantes de emprego criados com montantes per capita, vamos, obviamente, achar que criar um posto de trabalho em Alcotim é muitíssimo mais caro do que em Albufeira, e assim sucessivamente. Mas isso é o próprio objetivo das políticas públicas e das políticas públicas, quer dizer, regionais. Eu já voltarei a isso, quer dizer, rapidamente, mas eu vou enunciar uma série de cuidados que me parecem importantes. Primeiro, todos nós que andamos a gerir fundos gostamos de nos dar alguma importância, como é evidente, e tendemos a subestimar a importância dos fundos estruturais. Os fundos estruturais são muito importantes, particularmente num período de crise, como se referiu, mas eu gosto sempre de referir este número. Não nos esqueçamos que em fundos estruturais Portugal recebeu desde 86 cerca de 80 bis, como dizem os economistas, 80 mil milhões de euros, e que o montante do programa de assistência são 80 mil milhões de euros. Ou seja, aqui não há relação de causalidade nenhuma. Não é isso que eu pretendo dizer com isto. O que pretendo dizer é que, por muito importantes que sejam estes fundos, comparados com variáveis macroeconómicas, nomeadamente, por exemplo, de formação bruta de capital fixo, são particularmente pouco importantes. Eu estou a citar de cor, portanto os amigos aqui presentes poder-me corrigir. Eu lembro-me que quando trabalhámos no Algarve, um programa de 180 milhões de euros representava francamente menos do que 10% da formação bruta de capital fixo, mesmo numa região como o Algarve. E, portanto, analisar a bondade dos fundos a partir dos efeitos macro ou meso
Quer dizer, se quiserem, é uma empresa difícil e muitas vezes tanto votada ao insucesso. Portanto, ou seja, esta primeira questão, fundos per capita, vamos ter sempre estas conclusões. Não tenham dúvidas. Não. Segundo aspecto. Sim. Segundo aspecto, como já referiu o Miguel Poiás Maduro, ficam de fora todos os fundos para as empresas. Ou seja, estamos a analisar o efeito no emprego, mas tirando de fora os fundos que foram criados para criar emprego. Portanto, é aqui um bocado complicado, não é? Segunda questão. Os municípios são estruturas cujo core business, como se diria, não é a criação de emprego, é a criação de estrutura de bens públicos de proximidade, que evidentemente também tem como objetivo também criar emprego, mas o objetivo fundamental deles não é esse. Aliás, como está tanto referido nos gráficos que foram aqui metidos, onde os estímulos às atividades económicas vêm quarto ou quinto, portanto, como é normal. E, portanto, é um pouco difícil. E finalmente, os municípios do interior são aqueles que, obviamente, têm mais dotação per capita. Bem, eu pedia que do PowerPoint, que eu tinha só 3 ou 4 slides, se me permitirem, só para... Bem, isto é o vosso, é o gráfico que vocês têm no estudo, e sem estar a ser excessivamente simplista, veem que, à medida que nos aproximamos do interior, isto é mais escuro, ou seja, a dotação per capita é superior. Portanto, que eu estou a simplificar um pouco. Mas se compararmos isto com o trabalho de Yale, em que visa... Portanto, o que é que se pretende aqui é exprimir em volume o PIB regional, estamos a ver praticamente o simétrico. Ou seja, enquanto que a distribuição de fundos visa, obviamente, tentar minimizar esta litoralização do país, a estação de partida de Portugal é esta. Dirão os mais regionalistas, pois é, mas é que Portugal é um país centralizado. Nem por isso. França, Irlanda, Reino Unido, Itália, Espanha, um país já quase federal, ou Finlândia, bem, aqui é um pouco exagero, porque isto é tudo gelado a partir daqui, portanto seria... Mas, quer dizer, não podemos ser demagógicos só para... Agora, o único país que tem uma estrutura minimamente equilibrada, por razões históricas que são conhecidas, é a Alemanha, com o eixo Torreno, Hamburgo e Berlim. E, portanto, a política regional parte disto, parte desta situação, e portanto, tem estas dotações per capita que vemos aqui, refletem naturalmente que o peso per capita dos subsídios, obviamente, é maior nas zonas onde o denominador é muito baixo. Como se costumava dizer, quando se dizia a ordem é rica, os fratos são poucos, evidentemente que tem um valor... Portanto, agora, e portanto, o problema que temos que fazer face, quer dizer, em Portugal, e qualquer política regional, é um país em que grande parte do território está em profunda crise, há uma crise generalizada dos espaços rurais, não só em Portugal, ainda recentemente li um artigo muito interessante no Guardian sobre a crise dos pequenos centros em Inglaterra, portanto é um fenómeno generalizadíssimo, que aliás os incêndios demonstraram mais uma vez, quer dizer, estamos... E portanto não é um problema novo. E portanto o problema que nós temos hoje em dia é qual é a função não agrícola dos espaços rurais. Isso é que a política regional tem que saber responder. Eu só um número muito simples, só para lembrarmos do que é que estamos a falar. Em 1960, 35% da população ativa trabalhava no setor primário. Em 2016 é 7%. 35%, 7%. Numa população ativa que passou de 3,6 milhões para 4,6, o primário perdeu 1 milhão. Isto tem consequências, obviamente, naquilo que falamos. Ou seja, face a este quadro de partida, o que é que nós poderíamos esperar legitimamente dos fundos? Que invertessem este processo de desertificação? Seria esperar um pouco demais. Nós o que estamos a falar é de tentar inverter um processo de desertificação, ou suster, melhor dizendo, desculpem, um processo de desertificação absoluta. É isso que estamos a falar.
E o que é que tentam fazer as autarquias? Tentam fazer o que podem, portanto, o melhor que podem, e criar condições de atratividade para os seus territórios. Às vezes, de forma canhestra, repetindo equipamentos, fazendo alguns projetos disparatados. Com certeza que sim. Mas, obviamente, que é isso que elas tentam fazer e, portanto, tentam criar algumas iniciativas para manter alguma atividade económica O que é que se conseguiu? Quando escrevemos os papers para 2007, já era claro, e aliás nos estudos que a Fundação promoveu, do professor Augusto Mateus, nos dois, isso é relativamente claro. Houve, de facto, em Portugal, ao contrário do que muitas vezes se pensa, uma certa convergência nas chamadas condições de bem-estar. Não houve, foi convergência nas condições de competitividade. E essa divergência entre estas duas torna o processo insustentável, como é evidente. E foi esse o problema que levou a fazer a reorientação. Bem, o que é que se pode fazer? E aqui chegamos a uma parte que o estudo levanta e que é interessante. Não é encharcando o território de baixa densidade com mais equipamentos que vamos lá. Isso, de facto, é importante sublinhar. Acho que podemos dizer que hoje já não temos a crença beata no efeito multiplicador das infraestruturas, mas temos que, se queremos ter política regional, temos que assumir que o custo unitário da criação de um posto de trabalho nas zonas menos desenvolvidas é superior. Porque isto é a raison d'être mesmo da política regional. Já o Gunnar Myrdal, no seu célebre livro de 57, do Economic Theory and the Developed Regions, falava disso de forma perfeitamente cristalina. Para terminar, para pensar nisto, há que perceber uma coisa, que é, há zonas que não vão conseguir fixar populações e que vão desaparecer. Isto é politicamente muito difícil. Desaparecer neste sentido. Isto implica que nós consigamos refletir e densifiquemos um conceito que é este. O que é que nós estamos a dizer quando falamos de convergência regional? Isto, aliás, é um tema que nós dizemos muito pouco, porque dizer banalidades sobre é pouco. Temos que tentar perceber. Nós, nos anos 60 e 70, tivemos uma vantagem, é que, para além da imigração para o estrangeiro, a população das áreas circundantes nos distritos imigraram para as capitais de distrito. E, portanto, as capitais de distrito cresceram mais do que a média, mas o distrito rebaixou. Bem, este processo já não está a ser conseguido em alguns sítios. O que mostraram os estudos do professor Augusto Mateus é que há alguns eixos prometedores, nomeadamente o eixo de Viseu, o eixo de ligação no interior, que escapa a esta litoralização. Mas é um processo complicado. Ou seja, em resumo, sem estar portanto, e com isto me calo, é interessante este tipo de trabalho de levantamento exaustivo. Eu contesto absolutamente a relação causal fundos de desemprego. Acho que os jornalistas exageraram, mas não exageraram muito, ou seja, esticaram a corda, não é? Não é. Acho que há alguns elementos do estudo que poderiam levar a isso. Acho só é que isto aqui não é um apelo, é um comentário, é uma provocação que espero que não levem a mal, porque eu, aliás, também sou economista, portanto, há aqui um problema, é que a metodologia de trabalho dos economistas é muito pouco apropriada para a pequena escala. E temos que ter a humildade de ir para a monografia dos geógrafos. E isto é porque não se consegue tirar conclusões sobre pequenos territórios só com agregações e variáveis estatísticas. E isto é um aspecto. Não quer dizer que não seja interessante para dar a caracterização, mas tem que ser complementada por isso. E é com este... Muito obrigado. José, eu espero que tu me perdoes, mas eu vou-te privar agora da habitual oportunidade de resposta e vou dar-te depois de ter dado a oportunidade ao público de fazer algumas perguntas. Pode ser? Em conjunto responderás a tudo, porque já estamos com alguma derrapagem. Queria perguntar se há questões, observações, dúvidas, comentários. Faça favor. E pedir que se identificassem. Temos ali primeiro e depois ali um segundo comentário. E que fossem sintéticos na medida do possível. Muito boa tarde. António Ramos, da Unidade de Política Regional da Agência de Desenvolvimento e Coesão. Dar parabéns pelo trabalho realizado. Só deixar aqui 2 ou 3 notas que eu julgo que são comuns às intervenções que foram feitas.
Eu julgo que estamos aqui a discutir, sobretudo, e olhando para as tipologias, para as rúbricas, estamos a discutir aqui, sobretudo, uma questão de qualidade do investimento. Muitas das rúbricas com maior incidência, independentemente de ser per capita e desta dimensão que o Dr. João Faria falou, têm a ver com a infraestruturação pesada. Estamos a falar de ciclo urbano da água, regeneração urbana, requalificação, as várias dimensões da dimensão urbana e infraestruturas de acessibilidade. Estamos a falar claramente na qualidade das infraestruturas. Provavelmente não é o que pesa na tomada de decisão da fixação de emprego e da fixação de algumas dessas empresas. E, portanto, aí estamos a discutir um bocadinho isto. Eu acho que a parte relevante é a discussão que podemos ter em cima da diversificação da estrutura das rúbricas a que os municípios têm acesso. E aí passa muito pela capacitação dos autarcas, como decisores, e da própria estrutura que temos nessa dimensão. A minha dúvida, isso não está no estudo, mas é uma nota para os estudos futuros, é como é que agora enquadramos isto dentro da nova abordagem do PT 2020, que ofereceu um cardápio e um menu de prioridades já pré-definidas que dão pouca flexibilidade a quem tenta ir a outras dimensões que podem, na sua conjugação, tornar o território mais competitivo. Obrigado. Muito obrigado. Tínhamos também ali uma pergunta. Boa noite. Antes de mais, parabéns pelo estudo. A minha pergunta essencialmente tem a ver com a questão da mobilidade das empresas, entradas e saídas. Falam de que o acesso dos municípios a maior variabilidade de rúbricas tem mais consequências do que o número ou o montante do fundo que tem disponibilidade para aceder. Também concordo que é um bocadinho rebuscado tentar fazer uma correlação entre acesso a fundos comunitários que estão destinados só a beneficiários que são autarquias e justificar esse acesso a esse tipo de fundos, a atratividade do município para atrair ou repelir empresas. E eu queria perguntar, essencialmente, a pergunta queria se focar no facto de, quando falam em admissibilidade, em elegibilidade dos territórios, dos concelhos, tiveram em conta também a elegibilidade dos tipos de apoios, ou seja, como não foram estudadas as elegibilidades dos sistemas de incentivos, portanto, dos apoios diretos às empresas, as regiões de Lisboa e do Algarve, como têm dotações e têm especificidades próprias por não serem regiões de convergência ou menos desenvolvidas, nos seus apoios diretos às empresas, em termos de fundos comunitários, também tinham regras que não beneficiavam o acesso de grande parte das empresas, ou seja, eram mais seletivas. E isso fez com que muitas das empresas, para poderem aceder a determinados fundos, se deslocalizassem, muitas vezes para o concelho vizinho, que já fazia parte de uma região que tinha maior acesso aos fundos comunitários. E queria perceber se isso foi tido em conta na análise que fizeram da mobilidade das empresas. Obrigado. Muito obrigado. Mais alguma questão neste momento? Então, José, ia-te pedir que respondesses, mas que aproveitasses também este tempo para lidares com os comentários que te foram feitos, mas ia pedir que tentasses deixar também algum espaço para mais perguntas. Portanto, que fosses breve, na medida do possível. Os slides estão instalados, não estão? Não sei. Julgo. Da tua apresentação. Sim, se puderem voltar a pôr a apresentação inicial. Isso, muito bem, obrigado. Bem, vou começar por referir os comentários, os principais comentários feitos pelo João Faria. Acho que as preocupações são legítimas, mas fundamentalmente permite-me discordar das duas principais conclusões. Primeira, apesar de nós vermos que pode haver alguma distribuição centro-costa interior, reparem que há duas variáveis que são escaladas, não é uma. É os fundos, os euros por habitante, e são as empresas criadas por empresa existente no ano anterior. Ou seja, os 2% mais baixos neste município podem se referir a 200 empresas que estão presentes e estamos a compará-lo com os 2%, os 3 ou 4% nestes que se referem a mais empresas.
O emprego também é uma taxa de desemprego, ou seja, é relativa à população do município. Portanto, todas essas variáveis são relativas. Portanto, isso é um aspecto importante. Uma parte da correção tem a ver com isso. O outro aspecto é que, tal como eu referi no início, há uma série de controles que não são objeto fundamental do estudo, mas que estão a corrigir algumas das preocupações que levantou legitimamente. Por exemplo, a densidade populacional. Portanto, o efeito na criação de empresas, a correlação entre a densidade populacional e a criação de empresas, que é naturalmente diferente no interior, apanha um pouco, é apanhada por esta variável, é corrigida. Depois temos o rácio de dependência, o envelhecimento da população, temos o nível de educação. Portanto, tanto pela razão de que estamos a olhar para efeitos relativos, mas estamos a olhar para efeitos relativos, montantes de fundos por habitante e empresas criadas por empresas existentes, como pela consideração destas outras variáveis, nós estamos de facto a aproximar-nos estamos de facto com legitimidade a aproximar-nos de uma relação causal. Eu considero que a afirmação causal pura e simples é uma espécie de santo grau que eu não é um dos objetivos da minha vida. Mas estamos próximos. E repara outra coisa que é muito importante. Quando nós partilharmos, esquartejamos o território em termos de Algarve, Alentejo, etc., mas não só, costa, fronteira, encontramos exatamente os mesmos efeitos. Maior montante, menor criação de empresas e maior desemprego. Quantitativamente menor, relativamente menor, mas maior desemprego. Fronteira, não fronteira, costa, não costa. Portanto, quando todos os partilhamentos que fizemos, vimos isso. O próprio estudo, no início, diz que 2 ou 3 coisas. Os fundos acedidos pelos municípios não são a história toda, mas, como eu já referi, são, de certa forma, uma história que vale a pena estudar pelo ambiente e uma história que permite aproximar-nos mais de causalidade. E, por outro lado, como muito bem dizemos, o objetivo dos municípios não é criar empresas ou diminuir desemprego. Portanto, os municípios que estão nestas medidas a ter um desempenho pior podem ser municípios muito bem governados. Isso não nos cabe a nós, cabe aos eleitos. Mas nós estamos a olhar para um aspecto concreto e sabemos que nem todos estes fundos têm este objetivo. O que sabemos é que os municípios podem contribuir ou não para um ambiente, um contexto. Eu não gosto dos custos de contexto, da expressão, mas podem contribuir para um contexto que é favorável à criação de empresas ou não. O que nós encontramos é que mais dinheiro de fundos europeus não parece de todo estar associado a um contexto que favorece a criação de empresas. Mas pode favorecer a inclusão social, pode favorecer o bem-estar dos mais velhos e dos mais novos, pode favorecer coisas muito mais importantes que a criação de empresas. Portanto, este estudo não pode... As coisas difíceis, às vezes, principalmente por parte dos jornalistas, são mais difíceis de transmitir. Mas este estudo não pode ser entendido como um ataque à eficiência dos fundos europeus, porque tem uma série de ressalvas iniciais. Agora, se alguém está preocupado em criação de empresas e em desemprego, este estudo tem coisas a dizer. Os efeitos macro, crises, etc., muito importantes. Mas é precisamente aí que, tecnicamente, estatisticamente, nós ganhamos ao estar a usar municípios. Porque a nossa crise atingiu, claro que pode ter atingido o município A mais que o C, mas é um fenómeno avassalador que atingiu praticamente todos os municípios da mesma maneira. E, portanto, este é um benefício nesse sentido. Se nós estivéssemos a estudar os municípios portugueses e os espanhóis, com diferentes timings da crise, gregos, etc., aí tínhamos um problema diferente. Portanto, os efeitos macro não estão considerados, mas neste caso, como a margem de variabilidade são os municípios e todos foram afetados por esses efeitos macro, nós estamos realmente a aproximar-nos da causalidade. Como é que eu interpreto a questão das rúbricas, que eu acho que é importante? Os fundos, o montante é algo muito simples de medir. Algo que não é nada fácil de medir é a sofisticação com que os fundos são utilizados. O enforcement, como é que são monitorados, etc. O número de rúbricas acedidas pelos municípios
é uma proxy, dá-nos um sinal de que o município tem alguma sofisticação. Não é uma proxy ideal, mas é desta forma que eu interpreto o resultado. Reparem, como julgo que foi dito pelo Miguel Paes Maduro, e também foi dito nos comentários, eu tenho a sensação que o que aconteceu, a média das rúbricas acedidas pelos municípios é muito baixa. Não chega a 2 rúbricas por município, em média. Portanto, a maior parte dos municípios acede uma rúbrica. O que é que isto me diz? Diz que provavelmente há incentivos, nem que seja ao nível macropolítico de vamos aumentar a taxa de execução, que alguns tipos de fundos são muito fáceis de aceder. E toda a gente vai por lá e tenta sacar o máximo de dinheiro possível. Resultado, não estão a ser pensados em termos de contexto económico. Porque a média de rúbricas acedidas é avassaladoramente baixa. E, portanto, eu interpreto o número de rúbricas como uma proxy de coisas diferentes, coisas mais trabalhadas. Um pensamento mais elaborado sobre o que é que se quer fazer dos fundos. E é essa a interpretação que eu queria referir. Havia uma pergunta sobre a deslocalização do core da região de Lisboa para os municípios vizinhos. Se isso aconteceu, mas se aconteceu de maneira maciça, isso jogaria contra nós encontrarmos estes resultados. Contra. Porque realmente Lisboa e Porto têm menor, e eu ressaltei isso na apresentação, são onde os euros por habitante são notoriamente baixos. Ora, se nós estamos a encontrar que aqui, nesta região, por exemplo, temos mais criação, temos menos criação de empresas, nesta região em relação a esta, tem mais fundos por habitante e menor criação de empresas, se houvesse um movimento massivo desse tipo, seria no sentido contrário. Portanto, isso reforça, a existência desse movimento reforça ainda mais o nosso resultado. Não foi suficiente, de certeza, para contrariar o que está lá presente. E eu não sei se deixei mais alguma pergunta por... Não, eu recordo-me que não era bem uma pergunta, mas era uma coisa mais perspectiva que a Linda tinha levantado em relação aos efeitos do endividamento, por um lado, como um potencial objeto de estudo, mas por outro lado também olhar não apenas para o número de rubricas, mas também para as rubricas em si mesmas, para os montantes, suponho que era essa... O impacto das rubricas no... Exato. O impacto das rubricas por si mesmas tem um problema, é que as rubricas são diferentes entre os quadros, e apesar de algumas serem potencialmente coincidentes, não são coincidentes. E, portanto, teríamos que estudar quadro a quadro. E teríamos que trabalhar mais, se nos vamos concentrar no efeito de uma rúbrica, como é que tratamos as outras? Tratamos as outras todas, as que estão de fora, igualmente, ou de maneira diferente. Mas isso é importante. Eu só queria sublinhar o seguinte. A técnica do diff and diff, nós comparamos o efeito destes municípios com o efeito médio em todos estes municípios. E em trabalho mais académico, se quiserem, que resultou deste trabalho, nós fizemos uma simulação que é a seguinte: temos poucos municípios tratados, como disse a Linda Veiga. Mas nós fizemos a simulação seguinte: vamos pegar neste número, acho que são 15 municípios tratados, e vamos artificialmente considerar que não são estes 15, mas são estes 15. Ou são 15 aqui. E fizemos milhares de simulações. A probabilidade de conseguirmos o resultado que obtivemos é de 2%. Ou seja, ocorre em 2% das realizações. Portanto, significa que isto não é uma coincidência, porque fizemos muitas combinações. E reparem, não estamos a comparar com outros que tiveram mudanças, só com os que ficaram neutralizados. De qualquer maneira, eu queria agradecer muito os comentários até agora e queria também dizer que, claramente, os dados que estão disponíveis e os dados que podem vir a estar disponíveis permitem obter muito mais informação sobre a real relevância dos fundos europeus. Queria saber se há mais questões ou comentários. Temos aqui 2. Aqui à frente, por favor, e depois aquele senhor. Bom, muito obrigado. Meu nome é Frederico Lucas, sou responsável do Programa de Repovoamento Rural. E, de facto, este estudo para mim trouxe uma novidade, que é, eu estava convencido que o foco tinha um impacto inverso, isto é, os municípios que concorrem a vários fundos
não teriam foco, não é? na sua e portanto seriam os que teriam piores resultados, o que não aconteceu. Portanto, daí que vou ter mesmo que ler o estudo até ao fim para perceber esse fenómeno. E depois tivemos problemas graves nos quadros, que era quando eles financiavam 80% os investimentos em territórios onde o setor da construção estava relativamente desenvolvido. O que é que fazia? O município concorria a um novo pavilhão multiusos, por hipótese, porque aquilo que ele efetivamente ia contribuir era muito inferior ao impacto financeiro durante a obra desse território. E, portanto, esse era um fenómeno que, para mim, enfim, que tinha que ser resolvido para ultrapassar essa equação. Diz-se, e estamos aqui a discutir se os financiamentos dos municípios são ou não para criar emprego, não é? Ou empresas. E eu que lido todos os dias com o problema do despovoamento, que é a minha matéria de trabalho, diria que se os municípios não trabalharem para a sustentabilidade dos seus territórios, e isso passa por empresas e por emprego, não há futuro para esses concelhos. E, lamentavelmente, existe, e aqui de acordo com o João Faria, existem concelhos, conheço-os, sou capaz de os indicar, que não terão população dentro de muito pouco tempo. E, portanto, acho que, de facto, é totalmente pertinente este estudo nesse aspecto. E assim me calo. Muito obrigado. Muito obrigado. Ali atrás. Muito obrigada. Berta Cabral, do Grupo Parlamentar do PSD. Sou vice-presidente, mas tive funções autárquicas durante cerca de 12 anos e, portanto, era nessa perspectiva mais que eu queria abordar o estudo. E queria começar por dizer que as conclusões não são surpreendentes. E quando as conclusões de um estudo não são surpreendentes, significa que ele está bem, que está bem feito. Pelo menos eu, quando contratava consultores, gostava sempre que não me surpreendessem, porque se me surpreendessem alguma coisa estava mal. E neste caso concreto, efetivamente, nós temos a percepção que é assim mesmo, por as razões todas que aqui foram ditas, porque são investimentos per capita, porque é difícil investir e criar empresas e emprego no interior, e porque há um conjunto de outros condicionantes que não estão neste estudo, porque este estudo teve um objetivo concreto, que foi fazer a relação de casualidade entre os fundos comunitários e a criação de empresas e de emprego. E a verdade é que os municípios, durante muitos anos, e isto reporta-se ao QCA3 e ao CREN, não ao quadro atual, as preocupações estiveram muito viradas para a criação de infraestruturas e para a melhoria dos seus indicadores ambientais, desde tratamento de resíduos, águas residuais e também abastecimento de água em alguns casos. A verdade é que o país tem indicadores extraordinários, muito acima da média, em termos de indicadores ambientais, e isso é fruto do trabalho que os municípios fizeram. Depois tem outras preocupações sociais, como aqui já foi dito, com a educação, com apoios sociais, com mesmo cuidados de saúde primários. Isto são questões que também requerem muito investimento, requerem muito esforço também. Se é possível envolver fundos comunitários, depois tanto melhor, porque é preciso responder a um conjunto de solicitações. E a questão da criação de empresas ficou para uma última prioridade. E digamos que terá sido já no último quadro comunitário de apoio e agora que se desenvolvem as chamadas políticas de terceira geração para os municípios, com essa preocupação de criar e fixar empresas, criar emprego e fixar a população. Mas é por aí que se tem que ir. Não há dúvida que agora, feita a infraestruturação, criadas as principais condições de bem-estar para as populações, tem mesmo que se pôr o foco na criação de empresas e de emprego. E, portanto, este estudo já dá aqui fortes sinais e certamente contribuirá muito para que os municípios possam desenvolver novas políticas que vão ao encontro destes resultados e também daquilo que os municípios querem, que é exatamente criar sustentabilidade nos seus territórios. Em relação ao endividamento, eu gostava de dar aqui uma nota que, efetivamente, os municípios endividaram-se bastante no início, para também, de alguma forma, para aproveitar os fundos comunitários, mas também é verdade que, desde 2013 para cá, que têm sido os municípios os contribuintes líquidos para a redução do endividamento em Portugal, o endividamento público. E, por isso, neste momento, já estão perfeitamente em condições para não causarem grande preocupação ao Estado, nem ao déficit, e para poderem desenvolver melhor a sua atividade em termos de sustentabilidade dos municípios. Há uma nota que eu só gostava de deixar, é que eu não sei se desenvolveram muito a questão do Fundo Social Europeu. Preocupa mais vezes a aplicação do Fundo Social Europeu.
Porque quando o Fundo Social Europeu se deve orientar para a qualificação das pessoas, muitas vezes ele é mais orientado para aquilo que chamam pomposamente as políticas ativas de emprego. Isso não são políticas ativas de emprego, são estágios remunerados que trabalham para as estatísticas do emprego, mas que verdadeiramente não é sustentável. E essa aplicação de fundos merecia algum cuidado. Não estou a referir ao estudo, não sei se tiveram ou não, mas merece alguma atenção em Portugal, porque tenho algumas dúvidas que esteja a ser devidamente canalizado para aquilo que todos desejamos, que é a criação de emprego sustentável e a qualificação das pessoas. Muito obrigada. Muito obrigado. Eu ia pedir uma última ronda de breves comentários, não só àquilo que ouviram, mas também, no fundo, ao diálogo que houve aqui. Talvez só acrescentar um ponto. Há uma conclusão do estudo que foi falada, mas que não fez muito parte dos comentários, que é esta ideia de que qualquer efeito que se exerce sobre um determinado município nunca é só sobre esse município. É também um efeito que tem o tal spillover sobre outros. E o que é que isto implica ou deve implicar de coordenação intermunicipal? Mas, enfim, é só uma ideia adicional. Queria perguntar a cada um de vós se tem comentários finais, ideias finais que queiram deixar. Eu posso, sim, uma coisa muito rápida, quer dizer, só um comentário, dois comentários. Um comentário telegráfico é uma coisa que o Miguel Poiás Maduro disse e que não é uma crítica, é mais o comentário de quem tem experiência nisso. Esta ideia em vez das realizações ter os resultados, é uma ideia teoricamente impecável e absolutamente sedutora. Na prática é absolutamente impossível de levar à prática. Quanto mais não seja porque há um desfazamento temporal entre as duas coisas. E, portanto, não é possível gerir programas comunitários assim. Não quer dizer que não seja possível melhorar o próprio conceito de realização, com certeza que sim, mas não é depois, quer dizer, uma pessoa é formada e demora 2 anos a encontrar emprego, isso depois não... Portanto, é um primeiro comentário, teoricamente está muito bem, mas deve-nos inspirar a melhorar o primeiro critério e não estar a criar um outro. Segunda questão, dinamização económica, tanto o papel dos municípios, o papel disso. O problema que se põe, e para isto aqui é uma nota perfeitamente pessoal, não tem nada a ver com... Nós temos um problema, nós não temos uma escala intermédia. Nós tivemos uma grande reforma dos municípios, como sabem, no século XIX, eram cerca de 700, com o Passos Manuel passam para 300 e tal. Portanto, temos municípios que são dos maiores da Europa. Em termos comparativos, têm muito mais peso no investimento de infraestruturas do que nas áreas sociais, que eu estou a falar e comparar com os municípios, quer dizer, congêneres, quer dizer, portanto, em termos europeus. Mas temos uma escala que, portanto, era muito boa para isso, mas que é muito pequena para a dinamização económica. Há algumas exceções. Normalmente, se compararem, as estruturas idênticas em termos europeus têm cerca de 1 milhão de habitantes. E há coisas que eu tenho muita pena, não vai lá com parcerias, precisa de estruturas permanentes, com responsabilização, com accountability, como se costuma dizer. Não é possível uma espécie de federação ou uma reunião de condomínio estar permanentemente a gerir coisas. E, portanto, a escala municipal é uma escala que foi extremamente relevante para os chamados bens públicos de proximidade. Quando passamos a outro tipo de atividades, não é suficiente. Podemos resolvê-lo de várias maneiras, com desconcentração, etc., quer dizer, vindo de cima, vindo de baixo, mas esta escala, assim, não vamos lá. É isso. Muito bem. José, algum comentário final? Eu queria só pegar neste ponto, porque acho que é um ponto muito importante. Embora não seja necessariamente o tipo de interpretação que eu esteja mais à vontade, com a qual eu esteja mais à vontade, uma interpretação importante deste estudo é, para a criação de emprego e para combater o desemprego, os municípios não são a escala adequada. E o número que está mergulhado no estudo, mas que é importante, é o seguinte: em média, quando é criada uma empresa num município, nos municípios vizinhos criam-se meia empresa, em média. Claro que quando nós temos municípios próximos, também têm condições próprias, podemos dizer que quando um está a criar empresas, os outros também. Mas isto é um número altíssimo. E significa que qualquer coisa, inclusive os fundos europeus, que tenha efeito na criação de empresas, o efeito que tem nos municípios vizinhos é provavelmente tão importante como no próprio município. Portanto, uma das conclusões é que realmente os municípios são a escala apropriada para muitas coisas,
por exemplo, nesta época natalícia com certeza, mas provavelmente para a criação de emprego e para estes aspectos não são a escala de pensar, a que se deve pensar. Queria também responder referir por último um aspecto mais técnico, mas que a Linda referiu. O maior montante acedido estar associado a menor criação de empresas faz-me buscar um resultado do anterior estudo que fizemos para a Fundação, em que chegámos aí olhávamos para o ambiente económico, contexto económico criado pelas autarquias, mas que incluía o endividamento, até a inclinação política do Presidente da Câmara, a idade média dos habitantes, uma série de coisas. Mas um dos mais importantes foi o endividamento. As autarquias mais endividadas levavam a menor criação de emprego. Criação de emprego não, criação de empresas. Pode acontecer que o que está por trás deste valor dos fundos, montante dos fundos, levar a menor criação de emprego, é que, em conjunto com este maior acesso a fundos, há ao mesmo tempo um maior endividamento. E o maior endividamento de uma autarquia significa que provavelmente começa a atrasar pagamentos aos fornecedores locais, etc. E, portanto, tem esse impacto. Portanto, pode ser um efeito, não diretamente da aplicação dos fundos ser mal feita, mas que os municípios foram atrás do dinheiro e não pensaram o que é que tinham de pôr de lá de endividamento ao lado. Muito bem. Muito bem, muitíssimo obrigado antes de mais aos que vieram assistir a esta apresentação. Muito obrigado à equipa que produziu este estudo. Obrigado também ao João Faria, à Linda Veiga e ao Miguel Poiares Maduro pelo comentário. E, finalmente, muito obrigado à representação por nos ter dado este espaço e ter colaborado connosco na apresentação deste estudo. E boa noite a todos. Muito obrigado. Obrigado.